Olá amigos, hoje é quarta-feira, novamente, dia de discutir geografia. Antes de começarmos, queria pedir desculpa a todos os que têm acompanhado esse canal, porque no final das contas, no vídeo de quarta-feira passada, chamei ao encontro de geografia de Fortaleza de congresso. Considerando aí que existe uma diferença extremamente importante nos estatutos da associação, separam, digamos assim, os congressos acontecem somente de 10 em 10 anos, então, e tem outros objetivos até jurídicos diferentes. Chamar o encontro de Fortaleza de congresso foi uma incorreção da minha parte. Bom, peço desculpas a todos que acompanham aqui e que trabalham, né, e que refletem sobre essa questão do pensamento geográfico brasileiro. E, de qualquer maneira, vamos diretamente ao nosso assunto de hoje, não é? Quer dizer, no meio daquela confusão toda, não é? Ou daquela tensão, mais tensão do que confusão, que foi criada no final dos anos 70, não só na geografia, mas em basicamente todos os campos do conhecimento, numa luta que dentro do Brasil se travava contra a ditadura militar, vem uma série de questionamentos de produções, como já citamos. A principal questão para nós hoje é justamente aquilo que foi proposto. E, em primeiro lugar, a grande questão foi propor a ideia de que a geografia seria exclusivamente uma ciência humana. Existiria uma geografia humana e não existiria mais, ou deixaríamos de lado uma geografia física. No meio desse embate, alguns para cá, outros para lá, há uma resposta que foi elaborada por Neil Smith, extremamente importante, onde Neil Smith nos propõe que não existiria, na verdade, nenhuma geografia que não tivesse fisicidade. A geografia é necessariamente uma ciência da fisicidade, porque, independentemente dos fenômenos sobre os quais nos debrucemos, ele sempre deve ter um caráter de materialidade com o qual nós nos relacionamos e sobre o qual nós devemos refletir. De alguma maneira, portanto, diria que a grande proposta, né, desse momento seria acabar com esta divisão entre a geografia física, a geografia econômica, a geografia humana, este movimento tripartite, não é? Que de alguma maneira acaba fragmentando toda a estrutura discursiva. Rui Moreira chega a levantar com bastante precisão esse tipo de coisa, onde ele vai nos afirmar então que a nossa geografia física, o nosso relevo, não tem pessoas, não tem gente, e as pessoas da nossa geografia não existem em relevo nenhum, e a nossa economia também não se realiza nem como lugar, nem como relevo, nem como sociedade, nem como coisa alguma. Na verdade, criamos um grande discurso muito voltado a uma noção de física associada à física, ao legado, né, do pensamento físico de Newton, e uma ideia de humanidade do legado do positivismo clássico, não é? E uma ideia de economia que, no máximo, atinge Adam Smith. De qualquer maneira, claro, não estou dizendo que Rui escreveu essas coisas, sou eu aqui já colocando as minhas conclusões sobre tudo isso. Mas, de qualquer maneira, o que está colocado é que a nossa proposta, naquela época, era a construção de uma geografia, não mais do que uma geografia, não 3, nem 4, nem 2, uma geografia. Mas como seria isso? Como retirar da geografia os seus adjetivos, as suas adjetivações? Que diferença existiria, então? Como fazer isso? Com que ferramentas construir perguntas e buscar respostas de uma geografia que já não teria nas raízes francesas, nos grandes embates que vieram, principalmente de Febvre, de Lablache e outros, para chegarmos a algum ponto em comum. Muito bem, esta coisa ela se desenrola e existe então um certo campo, né, de pessoas, debates, associação de geógrafos falando para tudo quanto é lado, em que o objetivo então, ou a geografia teria muita importância, seria uma ciência insuperável, insubstituível,
porque seria a única, ou talvez, no limite para os mais tranquilos, uma das poucas que juntariam então natureza com sociedade. Essa ideia sempre ficou muito no alto, né, ou no ar, porque no final das contas fica muito difícil a gente imaginar algum campo do conhecimento que não faça essa junção, ou não tenha as relações, ou a própria sociedade, ou o pensamento que envolve as cosmologias, né, das sociedades, como fundamento da sua própria reflexão. Sem dúvida nenhuma, pensarmos do ponto de vista da astrofísica, da química, da biologia, da geografia, ou da história, ou da antropologia, ou seja lá de que seja, a grande questão é que todos nós somos seres humanos pensando sobre nós mesmos, sobre o que pensamos sobre as coisas, o que sabemos das coisas e por que queremos saber mais dessas coisas. Porque no final das contas os buracos negros nos interessam tanto, assim como nessa altura da história da humanidade, o que faremos e como vamos compreender e como vamos intervir numa situação como esta provocada pela presença do coronavírus, Covid-19 e coisas desse tipo. Essa ideia de que natureza e sociedade elas só se juntam no discurso geográfico é algo que também um pouco anacrônico, não é? Eu diria até anatópico, se for a questão. De qualquer forma, a ideia que também se desdobra nesse momento é que seria a geografia uma ciência social, algo extremamente importante enquanto afirmação, não é, da época, porque no final das contas todos queríamos, ou pelo menos uma das vertentes ou algumas das vertentes da geografia estavam exigindo de todos os geógrafos que se posicionassem politicamente, que dessem as caras para dizer o que afinal de contas pensavam da violência, da censura, da miséria, da exclusão, do racismo, do machismo, ou seja lá o que seja, dos projetos de sociedade, daquilo que poderia vir, o que não poderia vir, da questão urbana, da questão agrária, das diferentes questões que se desdobram daí. Muito bem, é de fato extremamente importante, mas o problema que acabou se desdobrando disso tudo é que o fato da geografia ser uma ciência social não explica a geografia, não estabelece para nós que ferramentas devemos utilizar e em que medida aquilo que nós estamos dizendo não é sociologia, não é antropologia, não é história, não é nenhuma das outras ciências sociais. O que faz do discurso geográfico ser geografia? Afinal de contas, discutir a sociedade, será que discutir população, migração, coisas desse tipo, os problemas urbanos de toda maneira, isto faz com que seja geografia? Discutir população é geografia? É mesmo? Por quê? Porque não seria simplesmente demografia? Porque, afinal de contas, a ideia, não é, de discutir um determinado tema, esse tema, por ser uma tradição da ciência geográfica, mais ou menos consolidada, faz do discurso um discurso geográfico. O que é que tem ali que me permite dizer que aquilo é geografia e não outra coisa? Isto é extremamente importante dentro da discussão, porque no final das contas, essa identidade faz com que a gente saiba como fazer aquilo que nós queremos fazer. Isto é, produzir reflexões geográficas sobre o mundo com o qual e no qual nos convivemos e relacionamos e sobrevivemos e existimos. Portanto, também aí essas coisas se tornam confusas, não é? Sem muito o que dizer. O resultado de tudo isso foi entre outras coisas, não é? Mas o que mais importante foi identificar que para superar todas as dúvidas, teríamos que dizer ou afirmar que o espaço seria o objeto da geografia. Claro, problemas. Afinal de contas, sabemos que desde o século XV e XVI, nenhuma ciência, nenhum campo do conhecimento que foi sendo criado, desenvolvido, consolidado a partir de Copérnico fundamentalmente, fez qualquer tipo de discussão que não tenha uma relação com as noções de espaço e de tempo.
Isso, portanto, não torna a geografia a proprietária do conceito de espaço. É por isso mesmo que chamamos o espaço estudado pela geografia de espaço geográfico. Mas em que medida chamar o objeto da geografia de espaço geográfico nos explica alguma coisa? Aonde isso nos leva? Afinal de contas, o que é espaço? E principalmente, o que é o espaço geográfico? E em que medida o espaço geográfico é diferente dos demais espaços? E em que medida ele é comum para que eu possa continuar chamando de espaço? Porque a palavra, a expressão, a categoria espaço tem alguns fundamentos. Claro, eles não são consensuais. Uma coisa é eu pensar espaço do ponto de vista do Kant, veremos isso depois. Outra coisa é pensar o espaço do ponto de vista de Hegel, por exemplo. Mas assim, e daí? Que opção nós tomamos? E por que temos que adjetivar esta categoria? Porque, no final das contas, um campo epistemológico se torna o adjetivo de uma categoria. E em que medida? Acho que é uma pergunta talvez um pouco mais direta e mais sensível, não é? Em que medida eu dizer que determinada coisa, o espaço, é objeto de uma outra, a geografia, quem diz o que é o espaço para que ele seja objeto da geografia? Não seria aí uma opção do sujeito? Não estaria ou não seria necessário que o sujeito identificasse o espaço para que o espaço se tornasse objeto desse sujeito? Porque no final das contas, o que é espaço? Estamos aí com uma série de perguntas e a grande questão é que no final das contas eu diria que passamos os anos 70, os anos 80 e os anos 90, talvez identificando com alguma clareza aquilo que nós não queríamos que a geografia fosse, mas com certeza criamos muitos dilemas e sem que a gente pudesse resolvê-los de uma forma clara e com um ferramental um pouco mais razoável. Eu mesmo, junto com Marcos de Carvalho e o Diamantino Pereira, digamos assim, copartícipe, né, da elaboração de uma coleção de livros didáticos cujo nome era Geografia, Ciência do Espaço. Assumimos tudo, assumimos todos, mas não sabíamos claramente ou não tínhamos muito claro, afinal de contas, o que, como se faz. Afinal de contas, o que é geografia? Acho que é importante a gente colocar essa discussão. Eu vou, hoje vocês vão ter já acesso a esse vídeo, não é? E com este vídeo nós estaremos também apontando para um debate que vai acontecer amanhã sobre escola, sobre ensino, um debate que está sendo promovido pela Universidade Federal de Tocantins, pelo professor Adão, não é? Depois pelos outros meios aí de comunicação. Eu passo para vocês as referências assim que eu tiver essas referências em mãos. Tá bom? Um abraço a todos, não esqueçam aí de se registrar, de curtir, em suma, essas coisas que são fundamentais para que a gente continue a nossa conversa. E dentro disso tudo, me mandaram assim as perguntas, o que é que vocês acharam desta confusão imensa que eu acabei sistematizando e sintetizando nesse vídeo. Um abraço e até mais.